Todos nós sonhamos com um mundo melhor. Um mundo mais fraterno, com pessoas solidárias e generosas, que trabalham em benefício do próximo, estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. No programa Mais Destaque, vamos conversar com uma pessoa que nasceu em um bairro rural, que era conhecido como Samambaia, pertencente ao município de Alfenas. Seus pais, João Estevão Veronese e Alzira de Freitas Veronese, tiveram 10 filhos. Filhos que foram criados em um lar onde aprenderam a amar ao próximo e honrar e respeitar a Deus. Nosso entrevistado tem uma longa experiência com trabalhos voltados à Igreja Católica, inclusive tendo sido presidente da congregação mariana em Alfenas. É com grande prazer que recebemos João Veronese para nos contar sobre o trabalho que vem desenvolvendo junto à comunidade de Alfenas. Boa noite, Camilo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui nesse programa. E também veja se posso responder as perguntas que me foram feitas. Terei muito prazer em responder e agradeço a oportunidade. O prazer é todo nosso. Veronese, como foi sua infância no bairro rural Samambaia? Olha, a minha infância foi uma infância normal de uma família de 11 irmãos. 11 irmãos, né? Família pobre, que tinha lá um pequeno sítio, e o sustento da família saía ali daquele sítio. Sim. Meu pai, com os irmãos mais velhos, então, é que cuidava do sítio, plantava e colhia. Minha mãe, muito zelosa, no sítio, como todos conhecem, sabem, que tem que aproveitar tudo. O sítio tem que criar galinha, porco, né? Para aproveitar aquilo que pode ser feito no sítio. Exatamente. E ainda mais que uma família grande. Uma família né? grande como essa, tinha que aproveitar bem. Sim. Então, era aquele trabalho constante. Eu, como era um dos intermediários, né? Fiquei entre os irmãos, na proporção de idade, mas como a situação lá foi ficando difícil, porque todos precisavam estudar, precisavam dar um seguimento na vida. Certo. E então meus pais resolveram vir para a cidade, vieram para Alfenas. E o senhor, com os irmãos também, aprenderam a trabalhar, a ter responsabilidade desde pequeno? Com certeza, porque a gente encarava a vida com seriedade. Sim. E necessidade. Porque todos podem avaliar uma família de 11 irmãos, com um pequeno sítio, trabalhando na roça, e depois viemos para a cidade, cada um teve que procurar um jeito de trabalhar sobrevivência. E estudar. Né? Aí é que a gente foi estudar. Eu comecei estudando com 8 anos, por aí. Certo. Que foi a época que eu vim da roça, que foi em 1947. 47? 47. E aí, o senhor tinha mais ou menos que idade essa época? Era 8 anos por aí. 8 anos? Por aí. Mas, o Veronese, sim, o sobrenome Veronese é de origem italiana. Italiana. Você conhece a história de sua família, sua trajetória da vinda para o Brasil? Olha, muito bem não. Mas eu sei que meu avô foi um daqueles migrantes. Sim, sim. Ele veio e a minha avó também. Ele era viúvo lá e ela também. Eram os dois viúvos. Inclusive, eles tinham filhos. Entende? Ela tinha filho e ele também.
certo? Aí se conheceram nessa, talvez na viagem, né? E aí chegaram aqui no Brasil, casaram. Eu sei que eles já vieram, Sim. viúvos, todos os dois. Perfeito. Aí o meu avô veio aqui para a região de Alfenas, que outros foram para outros lugares, né? E então aí que meu pai tem mais irmãos. Tem mais irmãos também? Tem mais irmãs, irmãos. Certo. Meu avô teve, então, meu pai tem mais duas irmãs que são filhas dele com a minha avó, né? Filhas legítimas. Depois ele casou de novo. Sim. Ele ficou viúvo de novo e casou. Casou, nesse casamento ele tem mais três, que são meus tios, por parte, né, de pai só. E a família Veronese, seu João, é o seguinte, a gente nota que é uma família assim, muito católica, muito voltada para a igreja. Realmente. Quem teve essa... É a mãe do senhor com o pai? Ambos eram... Sim, ambos, católicos. porque meu avô, lá da Itália, Sim. o pai do meu pai... O senhor chegou a conhecer? Muito, conheci muito ele. Perfeito. Ele era muito religioso, era família religiosa mesmo. Certo. E ele era uma pessoa extraordinária. Poxa. Só tenho boas recordações dele. Que ótimo. Era uma pessoa que valia a pena. E meu pai, então, também, né, continuou aquilo que ele aprendeu com ele, que era católico. E a minha mãe também, a família da minha mãe também. Que é Freitas. Freitas, muito católica também. E a minha mãe era uma pessoa extraordinariamente católica. Ela era praticante mesmo. Era uma mulher, apesar de tanto trabalho, tanta coisa para ela tinha tempo para vir à missa todo dia. Antigamente tinha missa, todo dia de manhã tinha missa. Entendeu? Não era só. Hoje tem à noite, e antes era cedo. Cedo. 6h30, parece, Sim. por aí. Ela ia, cedinho, a gente ainda estava deitado, ela já saía e ia para a igreja. Talvez a maneira que ela teve de buscar forças. Exatamente, mas ué. Isso aí para cuidar dos filhos, cuidar da porque família. uma família dessa não é fácil. Exato. Pessoa, todo mundo sabe disso. Mas graças à coragem que ela tinha Sim, e o modo como ela nos educou, ela não aceitava nada que fosse errado. O Veronese é o seguinte, mas veja bem, quando veio morar juntamente com sua família em Alfenas, e naquele tempo era ainda criança, Criança. Né? Tinha mais ou menos que idade nessa época? 8 anos por aí. Qual escola começou a estudar? E você ainda recorda da primeira professora? Eu comecei a estudar no grupo Minas Gerais. Minas Gerais. Grupo Escolar Minas Gerais. E a minha primeira professora foi Dona Zilá. 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 Ela era uma professora já de uma meia-idade, Sim. né? Que fazia parte do grupo. Tem de boas professores. recordações dela. Muito boas. E ela tinha uma irmã também, que era professora lá. Sim. Zuleide, era Zilá e Zuleide. Zuleide, exatamente. Então eram umas pessoas que a gente veio parecendo um bicho da roça, e elas, com todo carinho, né, pôs a gente numa posição que a gente começou a ter confiança na gente, porque elas deu essa oportunidade, né, elas deram essa oportunidade para a gente. Ali eu fiquei 1 ano e pouco, 2 anos talvez, aí já tive que trabalhar também. Aí então a sugestão foi estudar à noite. À noite tinha no Grupo Coronel José Bento, tinha também aula. Aula à noite. Era aula mais para adulto, mas também as crianças podiam, não tinha problema não. Então lá eu fiquei conhecendo a Maria Conceição de Souza, Maria Conceição de Souza, que ela era na época ainda jovem, né? E ela então era minha professora lá à noite. Maria Conceição de Souza. Exatamente. Ela era minha professora lá no Grupo Coronel José Bento. Eu estudei lá talvez 1 ano à noite. Certo. Foi lá aprendi bastante. Aprendi talvez mais do que os 2 anos, porque aí eu já estava mais consciente do que estava fazendo. Lá eu consegui aprender mais coisas. Então você veio de
para a cidade com a família em 1947. 47. Acredito, então, que foi em 1950 que começou a estudar no Coronel Zé Bento, 50, 51. Foi antes um pouco. É, Foi antes. certo. Em 1950 foi que eu fui para Guaxupé, né, nesse colégio Perfeito. São Luís Gonzaga, que era o colégio dos irmãos laçalistas. Lá eu fiquei um ano. Eu e o Paulo, meu irmão. Certo. Nós ficamos lá um ano estudando no colégio. Isso é uma história muito bonita, mas daqui a pouco a gente vai dar Pois sequência nessa história para a gente aprender um pouco as Pois coisas boas Pois que não. o senhor aprendeu e para poder passar para a gente. Pois não. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje, o nosso convidado, João Veronese. Mas, Veronese, eu lhe pergunto, quando começou a ajudar nos trabalhos pastorais da igreja? Muito bem. Aí eu comecei depois que eu vim do colégio. Nós ficamos lá um ano. Sim. Aí não deu muito certo, nós achamos que ali não Lá era. em Guaxupé. Aí voltamos, nós dois. E aí eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar numa oficina mecânica. Não é bem uma mecânica, é uma oficina de... nós fabricávamos máquinas agrícolas. Sim, sim. A oficina que eu faço questão de citar o nome do meu patrão, Pode citar. que é Aqui tudo é história. Geraldo Thieres Vieira, Sim, sim. que era uma pessoa extraordinária. Era uma pessoa que me... Olha, ali eu aprendi muita coisa. Lá eu aprendi a trabalhar, aprendi a ser levar a vida a sério, porque ele era um homem sério e me ensinou a ser sério. Com Com responsabilidade. responsabilidade. Então eu devo ao Geraldo Thieres e à família dele, de modo geral, Sim, sim. que me apoiaram. Até hoje sou amigo dos filhos dele, né, muito amigo. E lá a dona Vera, que era a esposa dele, há bem pouco tempo, porque ela morreu não faz tanto tempo. Eu chegava ali no edifício Dona Vera, que eu fazia um trabalho de manutenção das bombas, Sim. né, hidráulica do prédio, do edifício. Então, sempre eu encontrava com ela. Aí ela vinha comigo e chegava lá na portaria, me segurava. Todo mundo que passava, ela... Esse aqui é um dos meus filhos. Poxa, que É carinho. dos meus filhos que Sim. você não conhece, mas esse aqui ficou com a gente lá 30 anos. Então eu tenho ele como um filho meu. Então eu devo essa obrigação a eles, a dona Vera e o seu Geraldo. Puxa. E aí até hoje os filhos são meus amigos. Sim. Né? Então isso E aí foi a pra mim partir daí, dessa data, que o senhor também começou a participar mais da igreja católica? Aí já tinha uma idade já maior, que já podia ser um marianinho, né? Sim, e na época sim. já a congregação mariana existia. Já existia. Existia. E aí tinha lá o grupo dos maiores e tinha os menores, os marianinhos. Então eu e o Paulo, meu irmão, nós começamos também como marianinho. E fomos, né? O Zé Martins já era um presidente na época. O Zé Martins foi o baluarte dessa congregação. Sim, sim. Ele era uma pessoa que não media esforço para fazer o trabalho na congregação mariana. Era uma pessoa que eu até José hoje... Martins é o irmão do padre irmão do Rosarinho. Padre Rosário. Padre Porque o Padre Rosarinho, nós éramos muito amigos. Nós somos Sim. da mesma idade. Perfeito. E nós éramos vizinhos. Então, aquelas brincadeiras de criança na rua, brincando de pique, depois ele era um dos que brincava junto. Então, a gente ficou muito ligado na família. E o Zé Martins era uma pessoa que olhava por todos. Era uma pessoa extraordinária. E aí, era até interessante umas coisas que aconteciam. Ele tinha um tio, que tinha um sítio praticamente, que era já afastado um pouco da cidade. Essas datas festivas, São João, Santo Antônio, ele dava lá rezava um terço lá, dava Perfeito. lá umas coisas para comer. A criança gosta, né? E o Zé Martins me fazia questão de me levar junto. Sim. Então eu participava disso tudo com ele. E nós fomos na congregação
juntos. Né? Congregação Mariana. Congregação Mariana. E ele ensinando o que sabia para a gente, que era muita coisa que ele sabia, a gente pôde aprender alguma coisa com ele. Né? E aí foi começou crescendo, a participar, a gente participava já aquilo que a gente podia fazer como marianinho, e depois que a gente foi crescendo mais, e aí os encargos já aumentaram, e a gente fazia os trabalhos da congregação, sim, que a congregação fazia. O maior trabalho da congregação era a divulgação à Nossa Senhora. Isso era uma das coisas muito importantes, porque nós rezava o terço todo dia, nas casas, a gente saía, cada mês era um grupo que fazia, certo, todo dia. Saía em procissão, nós numa rua, mas nós não saía daqui, entrava aqui, não. Saía em procissão, porque o povo ia mesmo. Sim, sim. A procissão, às vezes, de 30, 40 pessoas. Fervorosamente. Exatamente. Saía daqui, ia lá no final da rua. Sim. Depois ia assim, para ficar longe, para poder dar um tempo na rua. Para que divulgasse mais, rezando o terço na rua. E isso a congregação fazia. E também visita aos doentes, a gente fazia. Visita né, na cadeia, né? Era a cadeia que a gente falava. Sim, e era mesmo. Hoje é presídio, não sei o quê. Tá perfeito. Bom. Então nós fazíamos essa visita, que isso agradava muito, dava um efeito danado nos presos. Eles se sentiam bem com aquilo. Veronese, mas na década de 60, você trabalhou como ator de teatro, fazendo o papel de São Pedro na encenação da Paixão de Cristo. Certo. Como foi viver esta experiência? Então, isso foi como ator, né? Foi muito gratificante. Nunca podia pensar que eu seria um ator. Sim. Porque a gente não tinha gabarito para nada, a gente não sabia. Mas com a ajuda dos... Eu não concordo com isso, não. Não tinha gabarito, não. Tinha gabarito e muito gabarito. Não, né? Não sei. Tinha uma personalidade. Mas nós tínhamos gente muito boa que nos ajudou. Sim. Eu vou citar aqui uma pessoa que até hoje eu gosto, admiro demais, o seu Valdir de Luna Carneiro. Valdir de Luna Carneiro. Ah, que homem. Homem espetacular. Sim. E ele sempre foi voltado para o teatro. Você sabe disso. Sim, sim. Ele era uma pessoa que... ele tem muitas peças que ele escreveu, né? Muitas. E ele gostava de participar. Não era só um escritor, um ator, autor, não. Ele era ator também. Sim, sim. E ele participava mesmo. E a primeira encenação que nós fizemos, essa encenação, ele foi quem nos dirigiu. Ele que dirigiu. Ele que dirigiu. Então, eu lembro muito bem o momento que eu estava lá, já a peça por ser já apresentada. Aí ele foi lá para dar os últimos retoques. Aí ele olhou bem em mim e falou assim, não, do jeito que você está aí não serve. Vem cá que eu vou te maquiar você, porque você está um São Pedro muito jovem, não pode. Já começou como São Pedro. Então São Pedro muito jovem, não é assim. Perfeito. Aí ele já orientou bem. E aí depois, as outras vezes, aí ele já não precisou mais, ele está ali, porque já tinha gente boa para isso que né, fez aquele trabalho. E aí eram muitos. Agora, tem um detalhe interessante que não foi na primeira, mas foi depois, nas outras encenações, foi que o nosso pároco, o padre Francisco, ele era um dos marianinhos na época, e ele também está numa das encenações, ele também era um ator dessa encenação. Então, mas uma coisa que marcou também. Digamos assim, você está dizendo muito sobre os marianos, mas como era a congregação mariana e foi criada em Alfenas visando alcançar quais os objetivos? Então, o objetivo maior da congregação era justamente Nossa Senhora. Era divulgar Nossa Senhora. E também tinha os trabalhos sociais, né? Que nós fazíamos sempre. Nós tínhamos reuniões semanais e uma reunião mensal num domingo. As reuniões eram no antigo Centro Católico? Exatamente, no antigo Centro. Lá era para tratar de tudo que tinha que ser feito e para aprimorar também, né, ver como estava correndo a
como estava a situação da congregação dentro da paróquia. Quem que teve a iniciativa de ir para Guaxupé? Olha, o incentivo muito grande foi da minha mãe. Era o sonho dela, né? Que alguém de nós seria um religioso. Sim, sim. Né? Isso é ótimo, né? E nós aí tinha um irmão que recrutava o pessoal para da congregação mesmo de lá. Da congregação. Ele era gaúcho, Sim. Irmão Bruno, lembro direitinho o nome dele. E ele veio em Alfenas e fez um apanhado da turma aí. E nós fomos, quer ver? Nós fomos, não sei se 5 para lá, acho que foi. Tinha um Piazalunga, Paulinho. Piazalunga, família de Gaspar Lopes. Walter Saxida. Sim. Saxida, certo. Né, que é a família nossa aqui. De fama. Fama, então. Walter, Paulinho. Tinha o Limírio Pacheco, também, um dos Pacheco aqui. Sim. Olha, nós fomos, não sei se 6 ou 7 para lá. Certo. Tudo junto. E os outros logo ficaram lá um mês e tal, não quiseram ficar mais. E eu e o Paulo e mais o Paulinho ficou, o Paulinho Piazalunga ficou. Mas foi difícil, o senhor, assim, de uma cidade de Alfenas, foi criado num bairro rural, com 11 filhos, os seus pais, exatamente, né, tiveram. E uma vida de muito trabalho, de muita responsabilidade. Com certeza. E chega em Guaxupé para estudar com os irmãos laçalistas. Como foi? Foi difícil engrenar nos estudos? Muito, muito difícil. Porque o grau de estudo nosso era muito baixo. Nós tínhamos aqui concluído talvez um 2º ano. Sim. Que era o primário. Certo, certo. Era 4 anos primário, né? E tinha um exame de admissão, depois aí já ia então para o colégio. E, né, primeira série, segunda, era isso antigamente. E nós fomos para lá bem chucro mesmo. Chegamos lá, já foi para o 5º ano, para o exame de admissão. Aquilo para nós, pelo menos para mim, aquilo eu nunca tinha visto nada daquilo. Nada. Para mim era uma coisa completamente desconhecida. Ainda mais para uma criança ainda. Pois então. Aí foi muito difícil. O primeiro semestre para mim foi uma coisa terrível. Foi ruim demais. E nós tínhamos lá uma classe do exame de admissão, uma sala com quase 50 alunos. Nós tínhamos os juvenistas, que eram nós, né, lá do colégio, era juvenista. E tinha os externos, que eram muitos, né? O colégio era bom, tinha muita gente estudando, muita criança. E aí, todo final de semana, tinha um boletim da semana. E o irmão, que era o professor, que era o irmão Hilário, que até era um jovem, logo recém-formado, que veio para Guaxupé, era uma pessoa, ele era o nosso professor, uma pessoa que até hoje nunca esqueci dele. E ele, então, no final da aula, o irmão diretor vinha e com os boletins já na mão, sentava na mesa lá e ele ia chamando. Primeiro lugar, segundo e tal. E via. Eu sempre era o penúltimo ou o último. Né? Sim. Era assim mesmo. Eu reconhecia que não tinha condição mesmo. Tinha vontade, né? Mas o irmão diretor, que era o irmão Amadeu Egídio, que ele chamava, ele falou: João, você é um juvenista, precisava dar bom exemplo. Aquilo mexeu comigo. Sim. Falei: olha, poxa, se os outros conseguem, por que eu não vou conseguir? Perfeito. Aí, naquele período era um mês que nós tínhamos de férias, saímos, ia nadar, passeava ali. Eu fiquei pensando naquilo. Aí eu falei: bom, eu tenho que aprender como estudar, porque senão não vou conseguir. E aí, quando começou o 2º semestre, eu já enxerguei diferente um pouco os estudos. E aí falei: não, mas o negócio é aprender, tem que aprender. Foi bom o conselho que o professor deu. Exatamente. E aí foi na primeira semana, o irmão diretor, que era o irmão Amadeu Egídio,
Ele chegou com os boletins, chamou lá aquele que já estava sempre em primeiro lugar mesmo, eu lembro até o nome dele, era Antônio Masson que ele chamava. Antônio Masson. Ele era do Rio de Janeiro, ele era um menino esperto, Sim. daqueles que gostava de fazer aquilo, ele sabia, ele era bom e tinha uma certa vaidade daquilo que ele fazia. Perfeito. Tá certo? Eu compreendia ele muito bem. E aí o irmão, quando chamou ele, depois virou assim, olha, nós temos aqui uma surpresa. Eu pensei, falei, bom, eu muito mal não fui, não vou dizer que foi tão bom não, mas muito lá atrás não vou ficar não. Ele me chamou, mandou todo mundo bater palma, foi aquela coisa, né? Falei, poxa, emoção. Foi. E aí o Paulo também começou a... Né, o Paulo também foi bem, aí depois daí ele foi bem. Não chegou a ser o primeiro, sim, mas foi bem. Perfeito. O Paulo foi Força bem de também. vontade. Força né? de vontade. Aí sim, aí depois, já na segunda vez, eu já fui primeiro. E o Antônio Masson chorou. É porque ele estava acostumado. Então, aquilo eu não via aquilo como uma grandeza, não. É porque certo. eu estava esforçando, né? É. Eu estava esforçando para que aquilo acontecesse. E assim foi o ano, até no final do ano, que eu consegui passar no final do ano nas provas com 10. Consegui passar com 10. Mas aí depois umas coisas não deu certo, acabamos voltando. Sim. Mas aquilo para mim foi um trampolim para a minha vida. Uma experiência, uma ótima experiência, muito né? boa. O que eu sei em estudo, aprendi lá. Sim. Aprendi lá. Agora, a vida me ensinou, como eu acabei de citar no meu trabalho, a pessoa do senhor Geraldo Thierry Vieira, que foi um professor para mim. Ensinou a profissão. Tanto também. na profissão como na vida. Que era uma pessoa que me ensinou a ser um homem. A vencer na vida. A vencer na vida. Então, eu devo isso para ele. Perfeito. Nós hoje estamos conversando com João Veronese no programa Mais Destaque. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, João Veronese. Veronese, pelo que a gente observa, a sua esposa, a senhora Marilene Veronese, está sempre ao seu lado, atuante e ajudando nos trabalhos da paróquia São José e Dores. Eu lhe pergunto, qual a importância de uma esposa estar ao lado do marido em todos os momentos? Tudo. Tudo? Tudo. Porque ela é uma pessoa que nunca esmoreceu. Ela trabalha há 30 anos na igreja, quase isso. Nunca reclamou de nada. Ela é uma pessoa que tomou conta do altar da igreja. Tudo na igreja ali que era para ser feito, ela fazia. O padre ocupava ela em tudo, ela nunca falou não para que o padre ficasse contrariado. Ela fazia tudo ali na igreja, tudo. Perfeito. Claro que tinha outras pessoas que faziam, mas ela encabeçava. Ela encabeçava tudo. Então, ela era um baluarte para mim, porque sem ela eu também não tinha como. Se eu fiz alguma coisa, foi incentivado por ela. Olha, se ela fazia, por que eu não? Tinha que fazer também. Isso é um sacerdócio. Com certeza, com certeza. Né? Então. Pessoa. E aí a gente fez. Até hoje, a gente continua fazendo. Ela, na medida do possível, ela faz ainda tudo que o padre precisa, que a igreja precisa. Ela faz. E ela teve lá na paróquia uma cozinha comunitária. Ela atuou 9 anos, essa cozinha. E ela era responsável pela cozinha. Essa cozinha fazia pão de soja, leite de soja e distribuía para os mais carentes, aquelas pessoas que precisavam, ia pegar lá. Fazia muito. Tinha dia toda semana fazia os pães? Fazia todo dia. Todo dia? Ela tinha dia de fazer 2.000 pães. Todo dia. Para distribuir. Tinha as pessoas que ajudavam aqui. Ipanema, por exemplo, era uma benfeitora aqui. Tinha outros, né? Que também contribuía para isso.
Então ela teve 9 anos ali. Tinha uma farmácia também da paróquia, que ela também encabeçava isso, né? E aí, um tempo depois, acharam que não precisava, que a prefeitura tomava conta, então tudo bem. Aí ela deixou, mas deixou também um legado, deixou, porque ela trabalhou muito e um trabalho bonito, foi um trabalho que valeu a pena. E, então, ela é uma pessoa que sempre me ajudou e me ajuda até hoje, me dá sempre força para fazer as coisas. Como ela sempre atuou na igreja, a gente sabe disso, mas eu também, quando era pequenininho, nós éramos lá em casa 4 filhos, juntamente comigo, né? Certo. A mamãe e o papai sempre fazia questão que nós fôssemos na missa aos domingos, a missa da manhã, das 8 horas da manhã, ou 10 horas da manhã. Era a missa direcionada para as crianças na época, né? E eu me lembro como se fosse hoje, minha memória é como se fosse hoje, muitas e muitas missas, o senhor estava ajudando, fazendo as leituras, colaborando na celebração. Então, eu tive essa oportunidade quando eu fui presidente, então, da Congregação Mariana, que foi mais ou menos em 66, por aí. Na época, a igreja já estava dando uma abertura maior para os leigos. Sim. Para os leigos participar das cerimônias. Perfeito. Porque antes, não sei se você chegou a ver, o padre rezava a missa em latim, ao invés de ser virado para o povo, costa virada para o povo, frente para o altar. Certo. E o coroinha respondia ali tudo em latim, e o povo, então, ali, não participava da missa. O padre rezava a missa, mas o povo não participava, não tinha participação. Certo. O que acontecia? O povo, cada um levava um terço, rezava um terço ali durante a celebração da missa. Quer dizer, é uma coisa bem diferente uma coisa da outra. E depois, então, a igreja começou a dar abertura, a missa veio para português, né? A missa em português. O padre já virado para o lado do povo, né? Celebrando para o povo, e o povo participando. Aí aqui, quando começou a participação do leigo, lá na cerimônia, a animação, fazendo leitura, foi justamente na época que eu era presidente da Congregação Mariana. E o padre Vitório era um padre de mente muito aberta. O padre Vitório é uma pessoa extraordinária. Certo. Feliz de quem conviveu com ele. Perfeito. Ele era ótimo. É ótimo, né? Hoje ele não está atuando mais, mas ele é ótimo. Então, aí ele, como era um padre já de visão mais longe, enxergava mais, ele um dia chegou em mim e falou: ó, João, nós vamos começar, o leigo vai subir aqui no presbitério para fazer leitura. Então nós vamos treinar, você como presidente da congregação, você vai começar esse trabalho aqui. Aí nós fomos, nunca tinha pego um microfone na vida. Aí chegamos lá, ele treinou uma vez. Não, vem cá, eu vou simular uma missa, você vai responder, vai fazer leitura e pronto, nós vamos começar por aí. E foi assim. Aí começou mais gente, outros marianos e pessoas, outros leigos, né? Que tinha vocação, que lia bem, tinha boa voz. Então, aí é o que nós estamos tendo hoje, né? Sim. Aquilo foi o começo. E desde aquela época até hoje, ajudando, a gente não nunca só o parou. senhor, como a esposa também. Exatamente, nunca paramos. Certo. Aí nós, há uns 26 anos mais ou menos, nós enganjamos como ministro. Ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia, e estamos até hoje. E a finalidade, o objetivo do ministro da Eucaristia, o trabalho dele na igreja? O trabalho do ministro é servir, né? Servir. É servir. Ele tanto ajuda o pároco, né? Como ajuda os fiéis, né? E não só ali distribuindo a comunhão, né? Dando a Eucaristia, mas em todos, a necessidade que houver, o ministro é o primeiro a estar ali na frente para fazer. Igual como a esposa do senhor mesmo, eu já vi várias vezes ela ali no bairro Vila Formosa levar
comunhão para os idosos. Exato. Isso é um dos trabalhos mais importantes que o ministro faz. É levar a Eucaristia para os idosos e doentes. Certo. Isso aí a gente faz, eu há 26 anos. É maravilhoso, né? Eu faço isso, já passaram por mim dezenas de doentes, né? Então é muito gratificante. O senhor leva esse jeito assim de muito católico. A gente nota que poderia ter estudado para ser um padre, mas o senhor é muito bem realizado, que se casou, tem os filhos, tem a família, e é imensamente feliz. Né? Mas eu lhe pergunto também, em sua opinião, o que é necessário fazer para termos um mundo melhor? É procurar fazer o que é certo, né? Procurar enganjar nas coisas da igreja. Porque se você enganjar nas coisas da igreja, na sua comunidade... Independente de ser católico ou de outra doutrina. Pode ser outra doutrina, não tem problema. Hoje o ecumenismo abrange todos os cristãos. Bonito, né? O ecumenismo, eu acho bonito. Abrange os cristãos todos. Então não tem distinção. Desde que aquela pessoa está fazendo um trabalho bonito em prol da igreja, em prol da população, isso é para um mundo melhor. Porque se nós não fizermos nada, só tende a piorar, né? E a coisa que é do mal é muito mais fácil da pessoa assimilar. Então, eu acho assim, que as pessoas têm que enganjar nas pastorais, né? E procurar fazer aquilo que é certo, que no fim, com a ajuda de Deus, com certeza, né? Isso vai melhorar muito o mundo. É que, infelizmente, nós estamos atravessando uma época muito complicada. O povo está muito sem Deus. A gente vê pelas jornais, né, que a gente todo dia tem coisas que não dá para entender por que está assim. Eu deixo esse espaço, esse momento, para que você possa deixar uma mensagem ou fazer algum agradecimento aos nossos caros telespectadores. Então, eu agradeço primeiro a você por ter me convidado, que foi com grande prazer que eu vim aqui. Espero que tenha sido alguma coisa que alguém possa aproveitar, né? É uma vivência de 50 anos, né? Não é 5 anos. Então, se eu sobrevivi até agora, outros também podem, né? Então, eu quero só deixar essa mensagem para que alguém continue fazendo, porque tem muita gente fazendo coisas melhores do que eu fiz. Então, que continue assim, que o mundo vai melhorar. Mas são pessoas como o senhor e muitas outras que nos deixam bons exemplos, né? Tudo bem. No programa Mais Destaque, entrevistamos o alfenense João Veronese. Agradecemos sua presença e de todos os telespectadores que estiveram conosco. Até o próximo programa.